E nessa noite nós temos um tema muito polêmico, um tema que você vai se surpreender. Essa noite nós vamos falar o seguinte: eu quero começar afirmando para você que Deus não ouve a sua oração. Meu Deus, olha a cara dos irmãos. Eu estou afirmando para ti, Deus não ouve a tua oração. Como é que ele não ouve? Olha lá. Aí, olha lá a cara do homem. Eu estou afirmando para ti que Deus não ouve a tua oração. Verdade, bastante coisa eu já pedi para ele e até agora não. Não deu nada, né? Cara, eu queria uma BMW, não veio? Eu estava orando uma BMW, eu queria uma BMW igual do pastor Adilson. Queria acertar na Mega Sena, na virada não veio nada. Não veio nada? Nem a quadra. Não, mas você jogou na Mega Sena? Joguei. O Vini joga no bicho, mas... Deixa em off. Ok. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre Deus não ouve a sua oração. Toca a vinheta aí, Vini. Fala galera, boa noite, estamos aqui no Só Pela Graça e nessa noite eu, Osmar, juntamente com o nosso amigo Vinícius, mais Edson, grande Edson, e nós temos aqui, opa, vamos ver quem é, Glória, irmão Sandro, Sandrão. Então eu queria nessa noite aproveitar os meus amigos que aqui estão para a gente falar qual o momento que Deus não ouve as nossas orações. E aí eu queria começar com o nosso irmão Sandro. Bem, em alguns momentos eu posso afirmar para vocês que deixamos de receber a graça ou deixamos que a nossa oração seja retribuída por Deus porque pedimos de uma maneira errada. De que forma que eu posso estar passando para vocês dessa maneira errada? Porque existem prioridades na parte espiritual em relação a Deus e ao homem. E na maioria das vezes a prioridade de Deus é tratar primeiro do nosso espírito. Quando buscamos algo, pedimos a Deus algo que venha manifestar a ansiedade da nossa carne, certamente Deus não vai entregar. E o homem geralmente ele pede algo a Deus que venha favorecer a vontade do homem, a vontade da carne. E nem sempre aquilo que é a tua vontade significa que é o que Deus quer para a tua vida. O irmão Vinícius, meu amigo Vinícius, vai falar um pouco. Tem alguma situação que tu entende que a oração não é ouvida? Se é culpa de Deus, se é culpa nossa, se não é culpa de ninguém, é que Deus... Será que Deus de repente estava lá fazendo outra coisa? Estava, não sei, de repente estava na cozinha, lá fazendo, não sei. Aí, por que Deus não ouve as nossas orações? Ou é a gente que não consegue, o Wi-Fi não está funcionando, o Wi-Fi, a conexão está discada, não sei. Por que tu acha isso, Vitor? Eu acho que é o seguinte, a palavra de Deus fala que não recebeis porque pedis, mas pedis mal, né? A gente não sabe pedir, a gente acaba pedindo muitas vezes somente aquilo que vai nos favorecer, né? Muitas das vezes a gente acaba pedindo coisas que vão nos favorecer, às vezes só naquele momento ou por um momento, né? Exemplo, eu estou orando para que Deus me dê dinheiro para mim, sei lá, para mim fazer uma viagem. Mas será que da vontade de Deus, Deus te dá um dinheiro para te fazer uma viagem? Será que tu não está pedindo muitas vezes tão pouco em relação do muito que Deus tem para te dar? Será que muitas vezes a gente não está pedindo vamos dizer assim, um dinheirinho para ir fazer uma viagem lá para Fernando de Noronha, né? Pedindo dinheiro para fazer uma viagem. De repente, Deus quer te dar um dinheiro para te fazer uma viagem para a Europa, um dinheiro muito além. Por isso que a palavra fala que pedis, mas pedis mal, né? O ser humano não sabe como pedir, acaba colocando muitas vezes a ganância, acaba colocando na frente
Acaba. Deixa eu voltar. Não pode falar. Eu só fui ver se. Acaba pedindo, mas acaba pedindo mal. Acaba pedindo coisas que vão ter valor só naquele momento e não por um bom momento, né? Então a minha visão a respeito disso é essa. Meu amigo Edson, grande homem de Deus. Bom, eu tenho exemplos que até hoje eu estou esperando. Que eu pedi em oração e vivo pedindo. Meu Deus. Para acertar na Mega Sena e eu não acerto. Gente boa. E jogo sempre, mas não acerto. Agora eu pedi algo aos 14 anos e aos 19 eu recebi. Porque era um bem duradouro. É isso que Deus quer para nós. Eu pedi a minha esposa aos 14, ganhei a minha esposa aos 19. Pedi, até hoje eu peço para acertar na Mega Sena e nunca acerto. Então Deus sabe o que é bom para mim. Eu estou pedindo sempre, mas pedi uma coisa, pedi dinheiro, Ele me deu algo que dura para sempre. Então, o que me resta agora é esperar e continuar pedindo para acertar na Mega Sena e continuar jogando para acertar. Boa. Então quer dizer que a esposa é melhor ganhar na Mega Sena? É uma dúvida. Não. Depois tu corta isso aí, tá vendo? Corta nada, pode deixar. Pode deixar. Dá real. Nós combinamos de falar a verdade aqui. Bom, para mim, a minha esposa é melhor que a Mega Sena. Opa! Com certeza. Opa! O dinheiro uma hora acaba e o amor... Boa. Concorda com isso, irmão? Cara, eu tô vendo a paixão estampada nos olhos daquele rapaz. Quem sou eu para discordar, né, cara? Se ele tá dizendo, quero eu ter essa fé que ele tem, cara. Bom, eu quero deixar claro que foi uma analogia, tipo, a gente aqui não joga, tá? O Vini já jogava no bicho, essas coisas. Mas agora jogo do osso, cacheta, canastra, dominó, sinuca, essas coisas. Tá? Fiquem tranquilos. Então, voltando aqui ao tema, Então, irmãos, nesse bloco nós vamos falar o seguinte: nós vamos falar sobre situações, sobre testemunhos, sobre vivências que nós tivemos de situações que Deus ouviu a nossa oração e que Deus não ouviu. O irmão Edson já até testemunhou um pouco ali, falou da Mega Sena, da esposa. Se ele tiver mais alguma situação, ele já vai pensando agora, mas eu queria ouvir o irmão Sandro. Teve situações que a sua oração foi atendida e situações que ela não foi atendida, e se você entende o porquê. Bem, como já havia falado anteriormente, uma situação de oração minha que não foi atendida foi que existiu em algum momento da minha vida em que eu queria, né, ter um carro novo, um carro zero. Nunca consegui alcançar tal graça, mas na minha fé Deus me presenteou com um bom carro, sendo novo, mas de certa forma Ele não atendeu a minha oração. E aproveitando a carona no que o Edson falou ali sobre a parte da esposa, e clareou uma lembrança de uma oração que eu fiz há um bom tempo atrás. Faz 25 anos que eu estou com a minha esposa. Foi que no começo nós era bem assim, bem bola de fogo, bem perdido. Meu Deus. E é verdade. E o que acontecia? Eu tinha muita vontade assim de ter uma esposa voltada para o costume mais centrado em Deus, assim, em relação à fé que eu sempre tive. E em algum momento da minha vida eu cheguei ao ponto de dizer que não queria mais ela, e que Deus me arrumasse uma esposa que caminhasse comigo, né? Porque como cada um tem a sua fé, cada um segue uma determinada religião ou denominação que seja, então assim como cada um de nós aqui tem a sua, eu tenho a minha. E nessa oração Deus fez algo extraordinário. Ele não atendeu ao meu pedido, mas Ele atendeu ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu pedi uma esposa que caminhasse ao meu lado.
porque a minha esposa não caminhava. O que ele fez? Ele transformou a minha mulher, a atual ainda, graças a Deus, já pensou se eu tivesse trocado? Ele transformou essa esposa, de fato, pela oração que eu fiz de uma maneira errada, ainda assim ele me abençoou. Ele não deu o que eu pedi, mas ele me abençoou e transformou a minha esposa numa mulher centrada naquilo que eu acredito. E hoje a gente caminha junto, graças a Deus. Então foi algo inovador. Em uma oração ele não atendeu, mas ao mesmo tempo ele me atendeu. Agora vocês tiram a conclusão de vocês, né? Porque Então agora com o irmão Vini, no qual ele vai falar agora sobre testemunhos na vida dele, sobre algo que ele conversou com Deus e se realizou, e algo talvez que ele conversou com Deus e Deus não ouviu, ou assim, vamos ver se ele tem alguns. Se não tiver, não tem problema. Não, mas eu tenho sim. Teve um caso que aconteceu quando eu trabalhava numa empresa, que eu aceitei uma oportunidade, vamos dizer assim, uma promoção na empresa que eu trabalhava. Só que o que aconteceu? Na igreja que eu congrego, eu sempre fui obreiro na igreja, né? Desde que eu tive a oportunidade, me tornei obreiro e sempre fiz a obra na igreja. E quando eu aceitei essa oportunidade, quando eu aceitei essa promoção, acabou acontecendo o quê? Que eu comecei a participar cada vez menos dos cultos. Ou seja, a partir do momento que tu começa a participar menos dos cultos, tu começa a estar menos da casa de Deus, tu começa a enfraquecer a tua fé. A tua fé vai lá para baixo, né? Então, isso foi me machucando, foi me deixando vazio por dentro. E chegou um momento que eu não aguentei mais. E daí na nossa igreja a gente costuma trabalhar com discipulado, né? Que é um líder, né? Que cuida de você, né? Ele cuida de você, ele é seu conselheiro, ele é seu ouvido, ele é seu pai, né? Então é ele quem te ajuda a conduzir certas coisas na vida, né? E eu cheguei nele e falei, olha, eu não aguento mais, eu vou pedir demissão lá da empresa porque não dá mais, eu preciso voltar para os cultos, tá ruim para mim. E ele disse, não, meu irmão, vamos orar que vai dar certo. Daí nós oramos à noite, eu acredito que era 11 da noite, e no outro dia, às 9 da manhã, eu cheguei na empresa, o meu gerente lá falou, Vinícius, a partir de amanhã tu muda de horário, então tu vai começar a fazer um horário que na empresa que eu trabalhava era das 6 da manhã às 6 da tarde, né? Surgiu essa oportunidade, tu vai começar a trabalhar nesse horário. E eu digo assim, eu sempre testemunho isso e digo que Deus cumpriu, né? De forma instantânea. Por quê? Porque eu pedi, né? Mas diferente do que eu havia falado anteriormente, que a pessoa pede e não recebe porque pede mal, eu pedi da forma correta e Deus entendeu o meu pedido, né? E Ele fez, não levou 12 horas para que se cumprisse na minha vida. Então é maravilhoso, é uma grande prova que tem na minha vida de que Deus age quando tu ora, tu pede da forma correta, né? Ele te abençoa também. Bênção de Deus, foi mais ou menos igual o iFood, que às vezes a gente pede ele pelo aplicativo e já demora. Benção iFood, né? Benção iFood, já vem, né? Tu já pede o aplicativo, já tá marcado, chega em tantas horas, porque foi rápido o negócio. Não, e ainda tem detalhe, no pedido da esposa tem detalhes. Na Mega Sena eu pedi para acertar, na Mega Sena eu não estipulei valores. Agora na esposa eu fui crítico. Meu Deus. Não, eu com 14 anos, mal sabia tomar banho direito, mas eu pedi, Senhor, eu quero uma esposa branca, branca. Quero uma esposa que me ame e que seja só eu na vida dela, que ela só tenha olhos para mim. Não ache nenhum outro bonito, mais do que eu tenho que ser. Ele mandou fazer essa esposa. Ele mandou fabricar, mas ele entregou. Então, eu tenho para dizer e pedir minhas filhas. Pedi minhas duas filhas do jeitinho que elas são, uma loirinha do olho azul e outra mais moreninha, e do jeitinho que elas são, eu pedi aos 14 anos, ele me entregou uma aos 22
e outra aos 28. 28. Então, eu creio que Deus é maravilhoso e Ele vai nos entregar aquilo que vai nos satisfazer enquanto nós estivermos nessa terra, e por isso que demorou um período, né? Dos 7 aos 19 dos 14 aos 19 são 5 anos. Daí o 22, que nasceu a primeira, são mais 7 anos. Então eu não estava pronto para receber, mas eu queria naquela época. Até que no outro dia, por quê? Porque eu me apaixonei. Eu me apaixonei, mas não por minha esposa, me apaixonei por outra, mas que me levou a eu buscar Deus. Peraí, cara. Não, pode isso. Eu me apaixonei, não, mas não pela minha esposa. Meu Deus. Vamos voltar. Tava tudo tão bonito, né, Mas, cara? ó, essa parte não corta, tá? Eu me apaixonei aos 14 anos por outra, para ver como Deus é perfeito. Ele me fez eu me apaixonar para mim buscar nele, porque era só por ele. Porque pelo amor, pela misericórdia, aos 14 anos, já agora, né? Imagina aos 14 anos, pelo amor de Deus, então é só um milagre. Então ele me atendeu. E a história da Mega Sena ainda, quem sabe, ele está deixando acumular, né? A hora que chegar um valor, daí ele me faça acertar. Amém? Graças a Deus. Ô pastor, eu não queria falar nada, mas eu acho que tem 2 caras aí que estão mal em casa com a mulher. Pois é. 2 caras que tá feia a coisa. Então assim, até agora eu fui bonzinho com vocês. Agora nós vamos fazer uma pergunta. Eu falei que ia pegar fogo, não falei? Hoje vai pegar fogo. Ô, João Kleber. João Kleber. Então assim, eu queria que vocês que estão aqui, você que está aí em casa, você pensasse o seguinte. Eu vou fazer agora uma pergunta que é a seguinte: Deus, Ele, né? A Bíblia diz que Ele é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, Ele tem consciência de todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus ele nos conhece pelo nome, que Ele conhece os fios de cabelo, que Ele já sabe o que a gente vai pedir, e que Ele conhece, às vezes até o nosso choro é uma oração para Deus, que Ele nos conhece até os nossos suspiros, né? Ele reconhece. Então eu queria falar para você, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que o telespectador aí deve estar também pensando, fazendo a mesma pergunta. Se Deus é tudo isso, por que a gente precisa orar então? Não era mais fácil? Não era mais fácil? Então assim, Ele já sabe de tudo, né? Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele já conhece a gente pelo nome desde o ventre da nossa mãe. Então por que orar? Né? Então por que eu vou orar? Essa é a pergunta aí mais polêmica da noite. Vamos ver o que os irmãos vão falar aqui. Vamos ver. Agora nós vamos começar diferente, né? Vamos começar por aqui, ó, pelo Vini. Deus manda a gente orar, a gente pedir, né? Porque por mais que Ele saiba tudo o que vai acontecer, por mais que Ele saiba o que vai acontecer daqui a 1 minuto, por mais que Ele saiba o que vai acontecer daqui a 10 anos comigo, né? Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Nada passa batido por Ele. Nada acontece que Ele diga assim: ah, mas eu não sabia que ia acontecer isso com meu filho. Então é um dever nosso, né? Orar. Ele manda a gente orar porque para mostrar que a gente tem que ser dependente dEle. A gente tem que ser dependente dEle. Não é Deus depender de nós. Deus não depende de mim, Deus não depende desse homem aqui, Deus não depende desse varão valoroso e nem depende do Edson. Não depende de ninguém. Deus não depende da gente. A gente que tem que ser dependente total dele, total. Para respirar, você é dependente de Deus. Para você trabalhar, ter forças, você é dependente de Deus. Então Ele manda que nós façamos a nossa parte, que a gente tem que orar, a gente tem que... Muitas vezes para alcançar uma graça temos que jejuar também, né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque seria muito fácil, né? Tudo bem, Deus já sabe de repente que vai dar uma graça para nós lá na frente. A gente não sabe ainda, mas Deus já sabe que vai dar uma graça para nós lá na frente. Então vamos só esperar, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Não me convenceu. E eu acho que não convenceu ainda o telespectador lá, Vini.
Teve argumentos bons, mas eu sou exigente. Então pergunte, pai, pergunta. Não, é a mesma pergunta. Eu vou deixar para ver se os nossos outros amigos de repente dão uma resposta aí diferente. Não melhor, mas diferente, para complemente a tua. Vamos ver assim. Bom, eu tive a certeza da forma que tem que se pedir a Deus, e depois que eu tive a certeza, eu não parei mais de pedir daquela forma. Eu até então, eu rezava, oração, a reza decorada, todos os dias a mesma reza, e não pedia nada. E quando pedia apenas uma coisinha que eu queria naquele momento. E a partir do momento que eu quis aquilo, que foi a minha esposa, mesmo sem conhecer quem era Deus, mesmo sem conhecer Jesus, sem conhecer nada, eu pedi. Eu fui no toco de uma árvore, para ter uma ideia, na raiz de uma árvore. Tinha o meu cachorrinho amarrado assim. Eu chorei, eu disse: meu Deus, eu não sei, mas eu quero. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, como é que o Senhor vai fazer, mas eu quero uma mulher assim e 2 filhas desse jeito. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, eu não sei, mas eu quero. E eu chorei, mas eu nem sabia o que eu estava pedindo. Eu nem sabia eu só sabia o que eu imaginei na minha mente. Eu queria aquela esposa e aquelas 2 filhas, mas eu não sabia. Mas eu pedi e chorei, me humilhei. E desde que eu tive nas minhas mãos a certeza que Deus me ouviu e me trouxe aquilo que eu pedi, eu aprendi que é me humilhando que Ele vai me ouvir. É eu me humilhando, me jogando, me arrebentando aos pés dEle que Ele vai me ouvir. Então, desde então, eu me humilho, eu oro em casa, eu me humilho. Aonde for, eu não tenho peso algum de me jogar, de me ajoelhar, de me rasgar no meio, por causa da presença de Deus, porque eu sei que Ele vai me ouvir e sondar o meu coração. Mas eu ainda não estou convencido. Vamos ver se o irmão Sandro, nos ajuda a convencer aí. Vou tentar conjecturar algo de forma que venha abrir um parâmetro nessa pergunta que o Osmar acabou de fazer. Por que é necessário você pedir se Deus sabe do que você precisa? Se coloque como filho. Você é pai, para você que é pai e tem a sua família já formada, se coloque como no lugar de pai e preste atenção no seu filho. Obviamente, você sabe exatamente daquilo que o seu filho precisa. Assim, Deus sabe do que a gente precisa. Mas o porquê, então, que a gente tem que pedir? Vamos elaborar de uma forma diferente. É chegado o momento do almoço. O seu filho te pede uma barra de chocolate. Você vai dar para ele? Não vai. Por quê? Porque se ele comer essa barra de chocolate naquele momento, ele não vai almoçar. E naquele momento, a prioridade para ele, a comida que vai dar a substância, que vai dar o sustento para o seu corpo, é o almoço. É dessa forma que Deus age na nossa vida. Você pede e não recebe, como a gente acabou de falar. Mas, no entanto, Deus te entrega algo muito melhor. E depois que você recebe, é que você vai perceber que aquilo que Deus entregou na sua vida é melhor. Mas vamos voltar então à parte que cabe a pergunta: o porquê declarar? Porque a gente precisa declarar com a nossa boca. Para se ter uma intimidade com o seu pai, você precisa ter diálogo. E não há outra forma de dialogar, de ter intimidade com o seu próprio pai, se você não conversar com ele, não debater, não falar, não pedir, até mesmo criticar as escolhas. E é dessa forma com Deus. Quando a gente fala com Deus através da oração, a gente abre um canal de bênção, a gente abre como se Deus
Deus ele não precisa de permissão para agir na tua vida, mas o amor dele sobre cada filho é tão grande que ele precisa que você declare aquilo que você quer para que ele te entregue. Então é através da oração que você abre um canal entre o céu e a terra para que Deus possa então agir e derramar as bênçãos que você pediu sobre a tua vida. Tem que ter relacionamento. Olha, agora, com a junção das 3 respostas, agora me convenceram. É a questão de se humilhar, como o Edson falou, de estar buscando a questão de ter intimidade, né, que é muito importante. Então Deus ele não é igual um gênio da lâmpada, né? Não. E tu vai lá, raspa, faz 3 pedidos e ele entrega. Então ele quer ter a intimidade, né? Ele quer ter esse relacionamento. Não é somente vai lá, dá uma raspadinha, agora você tem direito a 3 pedidos, 3 desejos, aí sai aquele golo, né? Aquele rapaz lá. Vai ter direito agora do que é teu, porque você me libertou. Deus ele quer que nós se humilhe, que nós peça, que nós implore para Ele, e só assim Ele ouvirá dos céus e rasgará os céus se for necessário para trazer o que você está pedindo em humilhação a Ele. Deus é poderoso a esse ponto. Deus é poderoso a esse ponto. Muitas vezes a gente acaba também barganhando com Deus, né? A gente acaba, Deus, Deus, vou falar contigo bem, que nem diz o Sandro, assim, um papo reto. Se o Senhor me abençoar com tal coisa, eu não vou mais faltar nos cultos no domingo, eu não vou mais faltar nos cultos para ver o Faustão, né? Eu não falto mais. Meu Deus. Deus sabe que muitas vezes isso aí não é do seu coração. Deus sabe que muitas vezes você falou da boca para fora, mas mesmo assim Ele vai lá e te abençoa. Ele vai lá, muitas vezes Ele vai lá e te dá o que tu pediu, mas não te deu para te abençoar. Ele te deu para te provar que muitas vezes o homem fala e o homem não faz. Muitas vezes o homem fala e o homem não cumpre. Ainda mais quando se trata de promessa com Deus. Você disse para Deus: não, eu não vou faltar mais os domingos, não. Todo domingo, terno e gravata na igreja. Não tem ruim. E daí você ganha na semana, isso você falou num domingo no culto. E daí você ganha na semana, chega quarta-feira você recebe aquilo. Sai fora. E daí, domingo, no outro domingo você já não vem, porque você tem que ir pro shopping. É mais ou menos igual aquele cara que já viu o filme, porque né, Deus já viu o filme lá na frente. E aí tu tá dizendo que o ator principal vai morrer, mas não vai, ele já viu o filme, ele não vai morrer, mas tu tá lá falando: não, Deus, vai acontecer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mais ou menos. Deus já viu o filme, Deus já sabe. Então chega a ser inútil, né? Uma oração inútil, né? Uma oração vã. E aí eu coloquei pra gente poder aqui, eu peguei alguns tópicozinhos bem rápido, de formas para que você se atente, de formas que Deus não ouve a oração. O primeiro, Deus não responde a oração por causa da desobediência. Lá em Deuteronômio 1:26, você pode ler em casa. Por causa da desobediência, por ser rebelde, ele não abençoa, ele não ouve a oração. Outra coisa, Deus não ouve a oração quando a gente guarda o pecado, quando a gente esconde o pecado. Deus não ouve a oração. Está lá em Salmos 66:18, você pode abrir, está lá: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. O salmista Davi está falando. Quando somos indiferentes aos alertas de Deus, Deus não ouve a oração. Você pode ler lá em Provérbios 1, do 28 ao 31, fala: então vocês me chamarão, mas não responderei. É forte. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram e recusaram temor ao Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco da minha advertência. Entendeu? E aí continua. Mas, a grosso modo, quando Deus dá um alerta e a gente é indiferente a esse alerta, né? Quando somos negligentes, Deus não ouve a nossa oração, a misericórdia. Lá em Provérbios 21:13 diz o seguinte: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também chamará e não terá resposta.
Quando você precisa ajudar alguém e você tem a possibilidade e não ajuda, quando você pede, Deus fala aqui em Provérbios 21:13 que não vai te ajudar, que Ele não vai ouvir, está muito claro aqui. Então esse é um dos momentos que Deus não ouve, né? Ele está dizendo aqui que Ele fecha os ouvidos quando a gente fecha os ouvidos ao clamor do pobre. Mais uma forma de Deus não ouvir, quando andamos em discórdia com as pessoas. Osmar, então é por isso, né? Então, tem gente que já está falando ali assim, então é por isso. Tem gente que anda em discórdia toda a vida, né? Está sempre com discórdia com alguém, né? Sempre, eu não concordo, nunca concorda, está sempre. Então, esse tipo de pessoa, ou quando eu ou você estiver nessa situação que nós podemos estar a qualquer momento se a gente não cuidar, quando a gente entra nessa situação de discórdia, Deus não ouve a nossa oração, né? A gente tem um famoso lá versículo de Mateus que fala até de perdão, Mateus 6,15, que fala que se a gente não perdoar o irmão, Deus também não nos perdoará, né? Não vai perdoar nossas ofensas, lá em Mateus 6,15, que é um versículo bem conhecido. Fala também quando desprezamos a lei de Deus, Deus não ouve a nossa oração quando a gente despreza. Provérbios 28:9. Se alguém se recusar a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. É forte, né? E nós temos também quando há iniquidade no nosso coração. O que é iniquidade? É um pecado que já virou normal, que já virou natural, que já virou rotina. Você não se arrepende mais daquele pecado. Quando a gente tem esse tipo de pecado que não gera mais arrependimento, Deus não ouve a nossa oração. Lá em Isaías 59:2 fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o nosso Deus. Aí depois continua: e vossos pecados encobrem o rosto para que não vos ouva. Então, quando a gente tem esse tipo de pecado que não gera mais, que não está gerando mais arrependimento, que a gente já virou algo íntimo nosso, a palavra fala que Ele também não nos ouve, né? Quando somos teimosos, aí quase ninguém é, né? Quase ninguém é teimoso. Eu sou, por isso que muitas vezes Deus não ouve a minha oração, né? Então fala, quando a gente é teimoso, quando a gente não ouve, lá em Zacarias 7:13 está falando, quando duvidamos da oração e somos estáveis na fé. Isso aqui é o que mais acontece com a gente, é o que mais acontece comigo, por exemplo. A gente ora, mas a gente já ora duvidando, né? A gente precisa de alguma coisa, a gente já ora duvidando, já ora, né? Em Tiago, aí foi até o que o Vini falou um pouco, né? Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. E alguém que tem a mente dividida e instável em tudo que faz. É aquela pessoa que um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal, né? Tá motivado num dia, no outro dia não quer vir na igreja, não quer vir. Então, quando a gente está assim, a gente Deus não ouve a nossa oração, porque a gente é instável, a gente pede já perdendo, entendeu? A gente já entra no jogo perdendo. Mais uma, quando a gente ora, quando eu e você oramos de forma egoísta, com intenção egoísta, o Vini também comentou, lá em Tiago 4:3, está falando o seguinte: quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com os próprios prazeres, deleites, dependendo da tradução. Então essa é outra forma de você não receber a sua oração. E tem outras passagens, muitas passagens, depois você pode pesquisar, mas eu quero colocar mais uma, quando a gente ora de forma orgulhosa. Quando a gente ora, o Vini falou também, o pessoal comentou, barganhando, né? O Edson falou de humildade, se humilha. Quando a gente ora de uma forma diferente disso, do que o Edson falou, quando a gente ora de uma forma orgulhosa, lá em Lucas 18, do 9 ao 14, fala da oração do fariseu e do publicano.
fariseu, teoricamente, era o santo, era o justificado, era o homem de Deus, e o publicano era o mestre da lei, o publicano era o pecador, era aquele que Deus não aceitava, segundo os fariseus. E fala da história do fariseu orando todo altivo, dizendo: ah, Senhor, eu dou o dízimo, eu faço, eu aconteço, eu venho todo culto, eu venho todo tesouros, eu venho na célula, eu estou sempre, eu venho participar do Só Pela Graça, eu estou em tudo que me pedir, que o meu pastor pedir, eu estou. Então, Senhor, o Senhor tem o dever de me abençoar. Mas como assim, dever? Botando Deus na parede, né? Botando Deus na parede, bota Deus na parede e diz assim: ó, Senhor, tem inclusive alguns ensinos que algumas pessoas ensinam: não, determina para Deus, bota ele na parede. Não, aqui está falando que é o contrário. Tanto que Jesus, quando cita esse exemplo, ele fala: o publicano não conseguia, ele reconhecia que era um pecador. Ele se humilhou, ele reconheceu que era um pecador, e ele fala para o apóstolo: quem que vocês acham que o Pai ouviu a oração? E aí eu pergunto para você em casa: quem que você acha? Aquele que é o santo, ou aquele que é pecador, mas reconhece a dependência de Deus? Então isso que a gente precisa pensar. Eu e você, nós aqui, esses homens bonitos aqui de Deus, não tem nenhum santo aqui, são todos pecadores, Então, assim como nós, você também pode alcançar esse Deus, pode alcançar os ouvidos desse Deus. Se você tiver humildade, se você tiver o coração voltado. E eu quero fazer um desafio para você, e depois você pode colocar nos comentários aqui, nós vamos habilitar os comentários. Se você quiser testemunhar sobre orações que deu certo, orações que não deu certo, e eu quero desafiar você a orar de forma humilde, de coração para Deus, de ter intimidade, como o irmão falou, com esse Deus, para que você realmente tenha certeza que Deus está ouvindo, e Ele vai dar uma prova para você. Eu tenho certeza disso. Eu acho que um outro detalhe importante também da oração que Deus não ouve, né, é aquela que a gente costuma chamar de oração contrária, né? Verdade. É você orar assim, vamos dar um exemplo aí, na empresa, tá? Na empresa. Você está num cargo, porém você está almejando mais. Não é pecado, né? Não é pecado você almejar algo mais, algo melhor. Então você acaba orando, acaba orando porque acontece. Eu vou orar para o meu amigo ser demitido para eu ser promovido. Para eu ser promovido, isso aí. Eu vou orar para que ele caia, para que eu suba, para que eu use a queda dele como degrau para me subir. Vou orar para o meu pastor cair, para me assumir o lugar dele. Mais ou menos isso, porque é a oração contrária, você orar para que algo aconteça de ruim, muitas vezes com alguém, para de repente você se engrandecer, para que, quando se fala dentro de igreja, para que eu quero ser quero tocar na equipe de louvor da igreja, quero tocar, mas eu quero que o fulano saia, ele vai sair, eu vou pegar o lugar dele, eu vou pegar o microfone dele. Acontece isso, é perigoso. Só para complementar a parte da oração humilde, de se humilhar na presença de Deus, o próprio rei Davi foi um grande exemplo. Ele era um rei poderoso, tinha nações em suas mãos, mas ele nunca deixou de se humilhar e pedir em humilhação para Deus, para que Deus ouvisse as orações dele. Um grande exemplo está lá em Salmo 51, do versículo 1, diz assim: tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos é mal,
para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então, Deus, Ele relata e Ele dá prova que o próprio rei Davi, o próprio Jesus, se humilhou, orou, pediu, se humilhou por intermédio, para Deus nos aceitar, para Deus nos aceitar como filhos. Jesus se humilhou. Então eu creio que a oração deve ter a sua humilhação por inteiro, você se humilhar por aquilo na presença de Deus, para que Deus assim entre no teu coração e faça segundo a sua vontade. E a vontade de Deus, sempre lembrando, é boa, perfeita e agradável, mas tudo no seu tempo. Amém. Amém. Vamos agora fazer as considerações finais. Eu acho que ficou bem claro, irmão Sandro, acho que quer falar, e já vamos para as considerações finais. Eu estou aqui com a palavra de Deus na mão e eu tomei a liberdade de fazer uma pequena pesquisa. Eu vou fazer um pequeno resumo para que vocês possam entender sobre o livro de Abacuque, um livro curto dentro da palavra de Deus, porém muito importante. Gostaria, se alguém tivesse a palavra de Deus na mão, que lesse em casa. É um livro com 3 capítulos e fala sobre duas advertências muito importantes que Abacuque fez a Deus, porque esse profeta ele carregava uma angústia muito grande em seu peito, pelo fato de ele estar presenciando algo que acontece muito nos dias de hoje, dentro do povo daquela época. Então ele questionava a Deus porque ele via homens justos sendo justificados por Deus e homens ímpios, homens sem conhecimento, sem busca, sem intimidade, sendo abençoados e sendo prósperos diante dessa situação. Ele começou a questionar a Deus, e nós podemos ver aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, no capítulo 1 que ele faz, perdão, amados, no capítulo 1, versículo 3, que ele fala: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência? Então diante de mim a luta e o conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece. Muitas vezes as circunstâncias levam a pessoa a acreditar que Deus não age, que a palavra de Deus não significa nada, porque estamos acostumados a escutar falsas bênçãos de prosperidade. E no mesmo capítulo, no versículo 14, ele fala: tornar-se os homens como peixes no mar, como animais que são os governados, que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos pelo anzol, apanha-os em sua rede e neles o arrasta. Mas podemos ver também que nessas duas questões Deus responde. E Abacuque acabou entendendo que o mais importante na vida de um homem é confiar em Deus, para que Deus possa agir na maneira certa. Porque em tudo, como o irmão Edson falou ali, tem o seu limite, para tudo há o seu tempo. Então Abacuque, ele passou a confiar e esperar no Senhor, deletar toda a sua ansiedade no Senhor, porque mesmo que ele amaldiçoe o justo e ele derrame bênção de prosperidade, e a pessoa que de fato seja infiel a Deus, ainda assim na balança tudo vai ser pesado. Vai chegar um momento que você vai ter que prestar contas de tudo aquilo que você fez aqui nessa terra, de bem ou de mal. E aos olhos de Deus você pode ter certeza que nada passará impune. O segredo é confiar tudo que é o seu tempo. Meus irmãos, então, queria agradecer a presença do irmão Sandro, do meu amigo Sandro, do meu amigo Vinícius, do meu amigo Edson, que aqui está nessa noite, essa noite agradável, e quero agradecer a você que ficou esse período conosco, né? Muito obrigado, quero dizer a você, muito obrigado por nos aturar, por aturar esse povo aqui.
muito obrigado mesmo. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos. Nós estaremos a cada semana falando sobre temas polêmicos de uma forma divertida, de uma forma só pela graça, né? Só pela graça. Essa resenha aqui vai ser toda semana um assunto nos primeiros meses, e depois vai virar mensal, mas a princípio vai estar toda semana um assunto novo para você, ok? Não esquece de ativar o sininho, de compartilhar e curtir. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Peraí, o coração tem que ser todo mundo junto, vem aqui, chega mais assim, Edson, vem cá, vem mais, vem Sandro, chega aqui, beijo no coração. Falou, rapaziada! É um passarinho, é um passarinho. Eu não sei fazer coração. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.